Bem, pessoal, antes de eu começar o vídeo, eu quero só alertar vocês uma questão aqui. Quando eu estava editando, eu percebi que eu fiz um pequeno problema aqui, que é o seguinte. Se em algum momento no vídeo apareceu falando de teorema de Varignon em binários, por favor, desconsidere, né? O teorema de Varignon ele diz que se a gente tem forças concorrentes, né, aplicadas num certo ponto, estão aplicadas num certo ponto do corpo rígido, então a gente pode somar os momentos, se a gente quer calcular o momento da força aplicada sobre aquele ponto, a gente pode somar simplesmente o momento de cada uma dessas forças, né? O momento de cada uma dessas forças. Só que ele é aplicado no mesmo ponto, certo? Então, o princípio ali de eu somar os vetores no momento de uma força. Só que as forças são aplicadas no mesmo ponto. E no caso do binário, as forças não são aplicadas no mesmo ponto. As forças são paralelas, de sentidos opostos, e elas são aplicadas em pontos diferentes. E essas forças, elas estão a uma distância aí, uma da outra, né? A uma distância uma da outra. Mas elas têm intensidade e direção e sentidos, elas têm mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto, né? Elas têm sentido oposto, só que elas estão aplicadas em pontos distintos do corpo rígido. Como elas estão aplicadas em pontos distintos do corpo rígido, por mais que o princípio de superposição, que na verdade esse é o princípio de superposição, de somar os, os vetores, ou seja, de somar os momentos de uma força, podem ser aplicados, obviamente, aí, e isso não é o teorema de Varignon, propriamente dito, que é quando a gente tem forças aplicadas no mesmo ponto. Então, estou alertando aqui no início do vídeo, porque eu sei que todos assistem ao início do vídeo, para, se você vê no vídeo, em algum momento, eu falar de teorema de Varignon para binários, não está completamente certo. Apesar que todas as contas estão corretas. Eu posso somar os momentos de forças aplicadas em diferentes pontos para ter um momento, por exemplo, resultante, né? Mas esse momento resultante ele vai ser o binário, que a gente vai chamar de binário, né? Mas é isso. É só para alertar. Eu fui tentar voltar no vídeo e cortar essas partes, só que tá muito trabalhoso, tá demorando demais. Então, até certo ponto eu revisei e pode ter partes que eu fale alguma coisa assim. Então fiquem atentos, fiquem atentos. É isso que eu queria deixar o recado para vocês. Se tiverem dúvida, me escrevam que a gente sana aí todas as dúvidas, tá? É isso. Continue agora com a videoaula. Olá a todos, professor Abner aqui. E na aula de hoje nós vamos começar a tratar sistemas de binários, né? Então, nosso objetivo é discutir sobre o momento de um binário. O que é o binário, afinal de contas, né? Bem, um binário nada mais é do que um sistema que consiste de duas forças de intensidades iguais, de módulo igual, que possuem a mesma direção, porém sentidos opostos, mas são aplicados em pontos distintos de um corpo, né? No caso, nosso objetivo, o corpo rígido, como sempre, né? Então, é um sistema desse tipo aqui. Nós temos uma força F, uma força menos F. Elas têm a mesma direção, sentidos opostos, e são aplicadas em pontos diferentes, mas elas são paralelas, né? A palavra correta é dizer que elas são paralelas, tá? Então, já pegando um exemplo, vamos pegar aqui que nós tenhamos sobre um corpo rígido, no ponto A uma força F, e no ponto B uma força menos F, né? Como eu disse, paralela a essa força F, de mesma intensidade, sentido oposto.
A pergunta é, qual que é o momento desse sistema? Qual que é o momento causado por F em relação ao ponto O? E qual que é o momento da força causada no ponto B em relação a O, né? Em B em relação a O. Bem, é isso que nós basicamente queremos tratar aqui. Então, eu peguei essa mesma figura e fiz um outro desenho aqui para a gente tentar visualizar isso. Bem, o que acontece? A distância entre o ponto A e o eixo OY, né? Na verdade, a origem desse sistema, né? E a origem desse sistema é o vetor RA. Ok, então se a gente quer calcular o momento em relação a O da força aplicada no ponto A, a gente tem que fazer o seguinte, né? Esse momento que eu chamei de MOA, ele é igual a RA vetor F. Bem, então se eu desloco o vetor RA para cá, para ter a origem do vetor RA junto com a origem do vetor R, então agora eu posso fazer o produto vetorial entre RA e F, né, e eu posso usar a regra da mão direita. Esse vetor MOA, se vocês usarem a regra da mão direita, vocês vão ver aí que ele está apontado nessa direção. E ele tem que ser, claro, perpendicular, ele tem que ser perpendicular ao plano formado por RA e F, né? E aí, só uma representação gráfica, né? Uma representação gráfica, a gente pode fazer o mesmo para RB. Né? A gente pode fazer o mesmo para RB. A verdade é que uma representação mais justa, eu mudei aqui, tá? Mudei aqui de RB vetorial menos F, né? Esse vetor perpendicular ao plano formado por RB e menos F, ele, na verdade, fica melhor representado assim, né? Aqui nós estamos fazendo tudo de forma gráfica, né? Mas ele parece ser perpendicular. Imaginando esse vetor perpendicular, ele parece estar apontado, na verdade, nessa direção aqui, não na que eu escrevi anteriormente. Bem, esse momento em relação ao ponto O, devido à força aplicada em B, é o vetor RB, vetor a força que é menos F, né? A força, no caso, é menos F, né? E aí, de novo, pela regra da mão direita, você faz aqui, ó, de R vindo para F, seu polegar vai apontar nessa direção aqui, tá? E aqui, fazendo de RA para F, seu polegar vai apontar nessa direção aqui. Façam aí vocês vão verificar isso. Bem, então o momento de uma força sobre esse corpo rígido, devido a essas duas forças aplicadas em pontos diferentes do corpo, mas de tal forma que elas são paralelas entre si com sentidos opostos, né? Que o momento M, como está aqui na figura, em relação a O, é igual a MOA mais MOB. E isso é igual, então, a RA vetorial F. E aí eu posso jogar esse sinal para fora do meu produto vetorial aqui, né? Posso jogar esse sinal de menos aqui fora, em relação a essa operação. E eu tenho menos RB vetor F, né? Bem, usando a propriedade de
produto distributivo de vetores, como a gente já viu lá também no teorema de Varignon. Isso daqui fica, então, basicamente RA menos RB vetorial F. E a gente pode resumir o momento em relação a essas duas forças, né? Nem vou chamar de binário ainda, do momento em relação a essas duas forças, como sendo, bem, veja que RA menos RB é esse vetor R aqui, ó. Veja pela figura, né? RA menos RB é esse vetor R, certo? Definido nessa figura. Então, isso é pela que mostra na figura R vetor F. Esse é então o momento da força gerado pela aplicação de uma força F sobre o ponto A, uma força menos F aplicada sobre o ponto B, desde que F e menos F sejam paralelas, tá? E esse é o momento de um binário. Bem, onde está a aplicações de binários? Ela é muito comum no nosso dia a dia, né? Quando você abre a maioria das torneiras, por exemplo, elas acabam formando um sistema de binários, onde você precisa aplicar com a sua mão uma força sobre um ponto de uma torneira, ali de onde abre para sair água de uma torneira, e você precisa aplicar força também em outro ponto. Tá? Então, isso forma um binário aproximado aí. Outros são as chaves de roda. São as chaves de roda, onde você precisa aplicar uma força, por exemplo, aqui, como representado na figura menos F, está representando aqui com essa força para baixo, e você precisa com a outra mão aplicar uma força para cima. Né? Então, você forma aqui na chave de roda um exemplo clássico de uma formação de binário. Pois bem, outra coisa é que, bem, esse momento em B em relação a O, mais esse momento em A em relação a O, né? Aqui pela nossa representação gráfica, a gente vê que esse está apontando aqui numa certa direção, esse está apontando numa outra certa direção. Se você somar esses dois, com certeza ele vai dar M nessa direção aqui. O momento de um binário, ele é um vetor perpendicular, ao plano que contém as duas forças as duas forças. E é um vetor perpendicular ao plano que contém as duas forças. Então, ele é um vetor perpendicular a esse plano aqui formado pelas duas forças. Quem que é o módulo do momento desse binário? Então, quem que é o módulo do momento desse binário? Será o módulo de R, correto? O módulo de R vezes o módulo de F, vezes o seno do ângulo entre eles, né? Veja que na figura nós temos esse ângulo aqui, ó. Θ, né? Mas o ângulo entre R e F, eu preciso, né, prolongar aqui o vetor R aqui. E o ângulo entre F e R é esse daqui. Que é o quê? É π menos θ. Né? É π menos θ. A gente vê isso facilmente pela figura. Bem, então, o módulo do momento do binário, desse binário, ele é igual a um módulo de R, um módulo de F, seno de π menos θ. Bem, o seno
de π menos θ é seno de π cosseno de θ menos seno de θ cosseno de π. Veja que o seno de π é zero, o seno de π é zero, então esse primeiro termo anula. O cosseno de π é menos 1. Então, menos 1 com esse menos aqui, isso dá seno de θ. Dá seno de θ. Então, seno de π menos θ é seno de θ. De tal maneira que, então, aquele ângulo dado, θ, né, ele acaba sendo o mesmo, como se ele fosse o ângulo, né? Ele se confunde, então, com o ângulo formado entre o vetor R e F. De tal maneira que, então, o módulo do momento desse binário é o módulo de R, né? Na verdade, eu vou escrever aqui de uma maneira mais inteligente. É o módulo de F, módulo de R, seno de θ. Agora, veja também que a figura nos deu o seguinte: a distância entre o vetor f, né, entre o vetor menos f e essa distância aqui até digamos, o vetor, o fim do vetor f, né, essa distância, ou seja, essa distância é a distância perpendicular entre os dois vetores, né, essa distância d. Essa distância d, ela é módulo de r seno θ. Ela é módulo de r seno θ, porque essa distância d, ela forma esse ângulo de 90 graus aqui, né? Então, nós temos um triângulo retângulo aí, e essa distância d, ela nada mais é do que o módulo de r seno de θ. Então, isso daqui é igual a, vamos escrever o módulo de f assim, para economizar, né? FD. Essa é o módulo de f vezes a distância d, né? Então, desde que nós tenhamos a distância perpendicular entre as duas forças, a distância perpendicular entre as duas forças, nós conseguimos calcular quem é o módulo desse momento desse binário, né? Bem, se a gente fizer o produto vetorial entre R e F, nós obtemos o vetor M, né? Nós obtemos o vetor M que é perpendicular a esse plano, né? Ele é perpendicular a esse plano. E aí, pela regra da mão direita, a gente consegue descobrir o sentido dele, né? Se você faz R para F, você tem que faz aí pela regra da mão direita, R para F, seu polegar vai estar apontando nessa direção aqui, ó. R para F, seu polegar vai estar apontando para essa direção. Não vou fazer aqui porque fica difícil eu fazer aqui no vídeo. Mas você consegue aí. De tal maneira que R e esse plano aqui formado, né? E esse plano aqui formado faz um ângulo de 90 graus com esse plano formado por R e F. Bem, a figura ela não ajuda tanto, talvez, a ver que é perpendicular ao plano formado por R e F, mas a gente pode também fazer de uma outra maneira. Que eu coloquei aqui, ó, né? Que é eu pegar a distância D, definir um vetor D, que é exatamente essa distância, né? Então, D e F formam um ângulo de 90 graus, né? Porque a distância D é a distância perpendicular entre as forças. Sendo assim, o momento do binário é simplesmente o produto vetorial
desse vetor distância D pela força F, de tal maneira que o módulo desse binário, o momento desse binário, é FD, né? Porque eles são perpendiculares, o seno de 90 graus é 1. Bem, e aí, aqui eu acho que é até mais fácil de observar que M, né? Que o momento desse binário, ele é de fato que perpendicular ao plano formado por D e F, né? Bem, aí você fala assim, mas por que com o R é mais difícil de visualizar? Bem, veja que o R está sobre o mesmo plano que D. O vetor R está sobre o mesmo plano que D, né? Que é esse plano formado por F pelas forças F menos F, né? Então, se R, você concorda que está sobre o mesmo plano que D, então o plano formado por FD é o mesmo plano formado por FR, e sendo assim, o vetor do produto vetorial entre eles tem que estar perpendicular a ambos os planos, né? Porque são os mesmos planos, na verdade, são os mesmos planos formados. Então, de novo, pela regra da mão direita, você vê, se você pegar sua mão direita e fechar ela, né, no sentido de D para F, você vai ver que seu polegar vai apontar para essa direção aqui, e para esse sentido. E por fim, aqui, né, então a gente está escrevendo nesse momento do binário no ponto A, a gente poderia fazer no ponto B, tanto faz. Enfim, a questão é que o momento desse binário, ele é perpendicular em relação ao plano formado pelas forças F e menos F, ou pela força F e o vetor D, que a gente definiu aqui. Ele é perpendicular a esse plano. Tá? Então, basicamente é isso, pessoal, sobre binários. Agora, o que a gente vai fazer para frente são algumas considerações a mais. Então, olha que interessante. Olha que interessante, né? Então, o que eu disse, né? Fazer o produto vetorial de R com D e D com F, nós vamos obter o momento M. Então, eu peguei aqui, defini o vetor D, que é, então, ele representa a distância, né? A distância perpendicular entre as linhas de ação de F e menos F. Se eu faço o produto vetorial de D com F, eu obtenho M. Certo? Simples assim. É mais fácil olhar P por D, porque D e F fazem 90 graus, correto? D e F fazem 90 graus. É exatamente o que a gente escreveu aqui, ó, pessoal. D e F fazem 90 graus. Né? É a componente módulo de R seno θ. Componente módulo de R seno θ. Bem, então fica fácil, se você faz da regra da mão direita aqui, ó, se você faz a regra da mão direita, você vai obter o sentido de M. O sentido de M, que ele é perpendicular a esse plano. Ele é perpendicular a esse plano. Né? Essa figura aqui, ela representa exatamente essa conta que eu fiz aqui. Essa representação gráfica que eu fiz aqui, de D vetor F. De D vetor F dando M, e aqui uma outra representação como está no livro, de M, que ele é mostrando claramente que ele é perpendicular ao plano. Então é isso que eu queria deixar claro aqui em relação a esse ponto. Agora vamos falar então sobre quando binários
podem ser equivalentes, né? Quando binários são equivalentes, né? Então, veja, nós vimos anteriormente, então, que se nós temos o plano, nesse plano, as duas forças que vão formar o binário, e a gente sabe qual que é a distância perpendicular entre essas forças, a distância perpendicular entre essas forças, então a gente consegue calcular o módulo desse binário simplesmente multiplicando o módulo da força por essa distância perpendicular. Então veja que nesse exemplo nós temos aqui como exemplo dois planos que são paralelos. Os planos são paralelos, né? Esse plano é paralelo a esse plano. E nesse plano, então, que no fim das contas é o mesmo, né? É o mesmo plano, a gente só está mostrando aqui um acima do outro, assim, só para ficar mais didático. Nós temos sobre esse mesmo plano dois binários representados, né? A gente vai chamar o módulo do binário 1, ele é quem? É F1, vou escrever F1, entenda o módulo de F1, vezes a distância D1. O módulo do binário formado pela força F2 é o módulo de F2 vezes a distância D2. Ok? O vetor momento do binário para a força 1 e o momento do binário para a força 2, eles possuem, né? Eles possuem mesma direção. Possuem mesma direção. Porque ambos são perpendiculares ao mesmo plano, né? Veja, ambos são perpendiculares a um plano em comum. Então, se o módulo do binário formado pela força F1 e o binário formado pela força F2, se o módulo do momento de ambos forem iguais, né, se forem iguais esses módulos, o módulo do momento do binário M1 igual ao módulo do momento do binário M2, isso é igual a, então, F1 D1 igual a F2 D2. Nós dizemos que esses binários são equivalentes. Nós dizemos que esses binários são equivalentes, né? Continua muito simples ainda as nossas observações, então. Bem, então vamos a um exemplo para tratar aqui binários equivalentes. Um exemplo bem simples, bem simples. Nesse exemplo, nós podemos observar o seguinte: nós temos uma força de 200 newtons aplicada aqui e a força contrária, né, de 200 newtons. Então, na verdade, essa daqui é menos 200 newtons na direção Z, né? Essa daqui é 200 newtons na direção Z, assim representado nesse sistema cartesiano, tá? Então, o plano formado por essas duas forças, por esse binário, é o plano XZ. É o plano XZ. Ou seja, o momento do binário ele é perpendicular a esse plano, então ele está na direção Y, né? Pois bem, o momento do binário, vamos dizer, o MA, né? Letra A, então. Letra A, o módulo de M é igual a 200 newtons, né? vezes 0,6 metros. Isso dá, portanto, 120 newtons metro,
né? 120 newtons metro é o módulo do momento do binário na letra A. Na letra B, nós temos uma força de 300 newtons na direção X, e uma força de menos 300 newtons também na direção X, claro, né? O plano continua sendo o XZ. O plano continua sendo XZ, então o momento binário é perpendicular ao plano. O módulo desse momento, vamos ver se ele é equivalente ao da letra A, é 300 newtons vezes 0,4 metros. Bem, isso é a 120 newtons metro também. Então, é equivalente a eu fazer um binário de forças em direção X de 300 newtons e a distância perpendicular entre essas forças é 0,4 metros. E, obviamente, a mesma coisa que eu exercer esse binário aqui nesse ponto acima, né? Continuo no plano XZ. Então, C, na letra C, o módulo do momento do binário também será 120 newtons metros. O que importa é a distância entre as forças, a distância perpendicular entre as forças. Então, todos esses casos são equivalentes. Interessante aqui é esse, que é o binário de forças é aplicado na direção Z, né? Com esse que é aplicado na direção X, né? Mas ambos os binários são equivalentes. Bem, pessoal, então vamos mostrar aqui com esse exemplo 2, que dado a existência de um binário sobre um certo plano, existe com certeza um outro binário. A gente pode encontrar um outro binário sobre esse mesmo plano, tá? Então, esse exemplo aqui, nós temos aqui um binário formado pela força F1 e a distância perpendicular entre as forças é a distância D1. Então, o problema é que ele divide que um subplano, vamos dizer, formado pelos pontos A, B, C e D, tá? E para que ele faz isso? Porque essa distância BC e AD, que são obviamente iguais, né? E BD e CA são também obviamente iguais, nós podemos encontrar um outro binário a partir desse. Para isso, basta a gente decompor a força F1 e a força menos F1 em duas forças. Tá? No caso, a gente vai decompor ela em uma força P, que está sobre a linha de ação que passa pela diagonal desse paralelogramo formado pelos pontos A, B, C e D, tá? E uma força Q, que passa pela linha de ação AC e, consequentemente, uma força menos Q, que passa pela linha de ação BD, né? Então, veja aqui pela figura que a gente decompôs a força F1 de tal maneira que se a gente soma P com Q, a gente tem F1, né? Veja que é a diagonal desse paralelogramo formado por P e Q. Então, ok, a gente garante que a soma de P com Q é igual a F1. Aqui é exatamente a mesma coisa. A soma de menos P com menos Q, dá a força menos F1. Então, nós podemos fazer isso. Então, se a gente aplica primeiro, se a gente calcula o módulo de
M1, né? M1 vai ser o momento desse binário pela força 1, dado pela força 1, pelo binário de forças F1. Isso é o módulo de F1 vezes a distância D1. Ok. Pelo teorema de Varignon, esse momento do binário de 1 vai ser igual ao momento dado pelas forças que a gente decompôs aqui. Então seria, né? Vamos lá. Vai ser o seguinte, né? O módulo do momento de um binário, nós temos um binário aqui formado pelas forças Q e menos Q. O momento, vamos dizer, em relação a essa força Q, é igual ao módulo de Q, e a distância entre eles, nós vamos dizer que é uma distância D2, que é essa distância aqui, ó, que é essa distância aqui. Tá? A distância perpendicular entre eles, né? Vai ser Q vezes essa distância D2, que é a distância perpendicular entre Q e menos Q. E o momento, né, o momento, digamos, entre P e menos P. Aqui que está o detalhe, né? Entre P e menos P. A distância entre P e menos P, essa distância aqui, ó, ela é essa distância, vamos dizer, a distância BA, né? Essa distância BA, esse vetor BA, vamos dizer assim, ele é paralelo a P. Ou seja, eles fazem um ângulo de 0 graus. Então, o vetor momento, né, o módulo do momento do binário, vamos dizer, do binário que seria formado por P e menos P, escrever assim, seria um módulo, então, dessa distância BA, vezes o módulo de P, vezes o seno de 0 graus. Bem, isso é zero, né? Então, o momento do binário devido a esse par P e menos P é zero. E isso ocorre por quê? Isso ocorre porque P e P' estão na mesma linha de ação, Então, para nós termos um binário, nós não podemos ter as forças sobre uma mesma linha de ação, tá? Então, nós chegamos à conclusão, bem, pelo teorema de Varignon, né, agora sim, aplicando o teorema de Varignon, M1, que é o momento do binário inicialmente, devido à força F1 menos F1, tem que ser igual ao momento da decomposição dessas forças. Então, o momento do binário formado pela força Q mais o momento do binário formado pela força P. Bem, mas essa aqui nós vimos que não forma um binário. Essa daqui não forma um binário. Então, M1
igual a MQ. Então, a intensidade delas também são iguais. Então, nós temos que F1, D1 é igual a Q, D2 é igual a Q, D2. Então, nós prevemos aqui a existência de um outro binário, sendo que a gente conhecia o F1. A gente pode sempre decompor, então, a força, um binário, né, formado por um par de forças, em um outro binário, né, que seja equivalente a esse primeiro, Bem, então na figura aqui, a gente pode simplesmente identificar essa força Q que a gente decompôs, como sendo F2, para ficar na mesma notação anterior. Então, F1 D1 igual a F2 D2, onde F2 é igual a Q, né? Vem, então, da decomposição de F1. Então, a gente sempre pode decompor as nossas forças que formam um binário para ter um outro binário. Certo? Então, com isso a gente prova, né, que se a gente tem um certo binário, a gente tem um binário num plano, né, então a gente pode, a partir disso, encontrar um outro binário equivalente a esse. A gente pode encontrar um outro binário equivalente a esse. A gente pode encontrar um terceiro, enfim, podemos encontrar vários binários em relação a um primeiro, se a gente conhece um primeiro. E também mostramos aqui que se esse par de forças ele estiver sobre a mesma linha de ação da distância, né? Então ele não forma um binário,